Olá, boa noite. Agora 8 horas em ponto pelo horário de Brasília. Está no ar mais uma edição do programa TV Sindmédico. Hoje o tema é claro, como sempre, do seu interesse. É emissão de atestados e relatórios médicos. Aqui ao meu lado está o Dr. Gutenberg Fialho, que além de médico é também advogado com pós-graduação em Direito. Boa noite, doutor. Boa noite, Lucas. Estamos aqui na 10ª edição do nosso programa, do TV Sindmédico. Como você colocou, o assunto hoje é um assunto importante, diz respeito à área do direito médico. Nós temos pós-graduação em direito médico, uma área que atuamos há mais de 15 anos e que tem levado no exercício da profissão médica, do contato com o paciente, com a solicitação dos pacientes, muitas dúvidas aos colegas, quando da solicitação de atestados, da emissão de relatórios médicos. E nós temos várias formas de atestados, desde o atestado de óbito ao atestado de comparecimento, e nós aproveitamos o programa de hoje para trazer esclarecimentos sobre o assunto. Então hoje nós pedimos aos caros internautas que façam as suas perguntas, tirem as suas dúvidas, porque essas questões de emissões de atestados e relatórios faz parte do nosso dia a dia. E às vezes deixa o médico embaraçado, com dificuldade de como se conduzir. E nós estamos aqui para esclarecer esse assunto. Pois é, como o doutor já fez o convite, você pode participar do programa TV Sindmédico através do Linha Direta. É muito fácil, veja só. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmedico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. Pois é um canal de comunicação entre você e o Sindicato dos Médicos. Mande a sua pergunta, a sua dúvida, que o Dr. Gutenberg Fialho está aqui e nos próximos 45 minutos vamos responder as suas questões. A primeira pergunta já chegou, ela é da doutora Paula Moraes e ela pergunta: só o médico que acompanhou o óbito pode emitir o atestado? Lucas, a Paula está se referindo à emissão do atestado de óbito. Essa é uma questão importante porque tem criado uma certa dificuldade e até desentendimentos entre as equipes de plantão, entre a administração e os profissionais médicos. A emissão do atestado de óbito, de preferência, deve ser feito pelo médico que assiste o paciente, o médico assistente ou o médico que presenciou o óbito. Se eu estou de plantão, houve um óbito no meu plantão e eu presenciei o óbito, mesmo não sendo um médico assistente, eu tenho a obrigação de fornecer o atestado de óbito, e aí as informações para preenchimento dos campos do atestado de óbito nós vamos buscar fazendo uma leitura do prontuário do paciente. A dúvida que surge, e os maiores problemas, as maiores divergências que ocorrem entre a administração do hospital e os profissionais, é quando o médico assistente do paciente, aquele médico que acompanha, que trata o paciente, não está presente no momento do óbito. Que o médico plantonista, que presenciou o óbito do paciente, também não está presente quando da solicitação do atestado de óbito, terminou o plantão, o colega saiu. Entra o plantonista substituto. Quem assina o atestado de óbito? Já que o médico assistente não se encontra no hospital, e o médico que presenciou o óbito também já saiu do plantão, já terminou seu plantão. Nesse caso, a obrigação de assinar o atestado de óbito é do médico plantonista. E não tem problema nenhum, ele não vai assumir responsabilidade nenhuma pelo preenchimento do atestado de óbito, desde que ele leia o prontuário e preencha o prontuário com as informações que constam ali. Então não tem dificuldade nenhuma. O fato dele não ter presenciado o óbito não impede de assinar o atestado de óbito. Nós temos um óbito, nós temos um cadáver para ser sepultado, para ser feito o enterramento, a expressão é essa, enterramento, e uma família que está numa situação desesperadora e precisa realizar o velório e o sepultamento do seu ente querido. Portanto, quando da ausência do médico assistente e do médico que presenciou o óbito, é a obrigação do médico plantonista
a assinar o atestado de óbito. Ele não corre risco nenhum e ele tem no prontuário do paciente todas as informações para preencher esse atestado. O doutor Sérgio Costa também está perguntando, ele fala assim, quem tem direito a atestado de comparecimento e quando ele deve ser dado? Olha, Sérgio, o atestado de comparecimento, ele é fornecido quando alguém comparece à consulta médica. Pode ser, o atestado de comparecimento pode ser fornecido ao paciente ou acompanhante do paciente. O acompanhante do paciente seria mais o atestado de acompanhamento. Mas pode se fornecer também o atestado de comparecimento. Compareceu à consulta, ou acompanhou a consulta, acompanhou tal paciente. Esse atestado de comparecimento é fornecido e o empregador desse paciente, se ele for seletista, se ele for da iniciativa privada e tiver acordo coletivo, um acordo sindical, uma convenção coletiva de trabalho que preveja, que contemple o abono dessas horas, desse período, será concedido o abono. Se não houver previsão no acordo coletivo, da convenção coletiva de trabalho desse paciente, ele vai ter que negociar com o seu chefe, com a chefia imediata, a substituição dessas horas. Na Secretaria de Saúde, nós temos uma situação curiosa e até um tanto quanto surrealista, né? Se fez um decreto permitindo que o servidor que tenha 40 horas e que vá ao médico e pega um atestado de comparecimento, ele tem esse período abonado. O servidor que tem jornada de trabalho inferior a 40 horas tem que compensar. Quer dizer, não entendemos qual foi a inteligência desse decreto. Ele teve como objetivo punir o servidor que tem uma jornada de trabalho inferior a 40 horas, porque beneficiou um e puniu outro. Abonou o atestado de comparecimento de quem tem 40 horas e pune quem tem jornada de trabalho inferior, no caso dos servidores de 20 horas. Quer dizer, foi um decreto que não deu para entender qual o objetivo. Mas é bom fazer uma ressalva aqui, que quando alguém vai ao médico, ele vai ao médico porque ele está tendo um problema de saúde. E, em tese, como médico do trabalho, como médico perito, como especialista em medicina legal e perícia médica, eu posso afirmar a vocês que o cidadão, o paciente que vai ao médico, no momento da consulta, ele está incapaz para o trabalho. Ele está, no mínimo, angustiado, ansioso e sem condições de trabalhar naquele momento. Portanto, antes de atestado de comparecimento, ele faz jus ao atestado médico mesmo. Estamos ao vivo com o programa TV Sindmédico, agora 8 horas e 7 minutos, mande a sua pergunta, participe, assim como fez o André Ramos. Ele pergunta, o atestado médico pode ser dado por qualquer médico ou só por especialista? Bem, outra questão também interessante que tem causado alguns problemas, alguns desentendimentos entre o setor de perícia médica, entre o recurso humano de hospital, de empresas. O atestado médico é um documento onde o médico atesta a situação de saúde do paciente e a capacidade ou incapacidade para o trabalho. Ele pode ser concedido por qualquer médico, não precisa ser de especialista. Essa história de que o paciente tem um problema gástrico, tem um problema neurológico, tem um problema psiquiátrico, e o atestado tem que ser fornecido pelo gastroenterologista, né, pelo neurologista e pelo psiquiatra, isso é um erro e um desconhecimento. O médico, ele está apto a fornecer qualquer atestado e qualquer declaração com relação ao estado de saúde do seu paciente. O neurologista pode ter um paciente com uma patologia psiquiátrica, uma patologia pediátrica, ginecológica, gástrica. O curso médico no Brasil é terminal, ele autoriza o médico a exercer qualquer ato médico, em qualquer especialidade médica, respondendo por imperícia, negligência e imprudência. Portanto, o médico, ele está autorizado a emitir atestado médico, independente da patologia ou do sistema que está sendo comprometido. Não é porque eu sou ginecologista, sou médico do trabalho, que eu não possa dar um atestado, uma declaração, se eu diagnostico num paciente uma patologia psiquiátrica. O que se questiona não é a emissão do atestado.
O que se pode questionar é a veracidade. Mesmo sendo ginecologista, mesmo sendo médico do trabalho, ao conceder um atestado, se eu conceder um atestado falso, ele é que tem que ser questionado, não a especialidade do colega. Isso é mais um equívoco, uma falta de informação, das empresas e até de alguns serviços de perícia médica. O doutor Luiz Cláudio, ele questiona se é obrigatória a colocação do CID em todo o atestado. A colocação do Código Internacional de Doenças, o CID, ele não é obrigatório, ele não é compulsório a sua colocação. Entretanto, quando solicitado pelo paciente, aí passa a ser obrigatório. Se o paciente solicita, porque precisa levar para o seu departamento de perícia médica da sua empresa, o Código Internacional de Doenças, para que um médico perito tenha subsídios para avaliar a sua incapacidade ou capacidade para o trabalho, aí essa solicitação tem que ser atendida. Quando o paciente solicita ao médico a colocação do CID, o médico passa a ter a obrigação de colocar. Doutor Gutenberg, chegou agora aqui uma pergunta do doutor Mauro Bacas. Ele sai um pouco do tema, ele questiona, ele fala assim: Gutenberg, estive agora à tarde no DIPREV e fui informado pela senhora Giane que todos os processos provindos do mandado de injunção 836 estão parados aguardando uma nota técnica. Este órgão não deveria estar cumprindo o mandato e a ordem da desembargadora não vale nada? Se possível, nos esclareça. Ele agradece o doutor Mauro Bacas. Mauro, esse assunto é recorrente, essas atitudes são recorrentes. Nota técnica de quê? Tem ordem judicial, tem uma ação de execução que tem que ser cumprida. Houve a concessão dos 200 dias, nós falamos num programa anterior, estávamos indignados com a concessão dos 200 dias para cumprir efetivamente o mandado de injunção. Nós conseguimos reverter essa situação, foi mantido os 40 dias, que inclusive terminou o prazo. Então, o que é que o sindicato tem feito? Tem solicitado aos colegas cópia dos processos em que tem despacho, negando o cumprimento ou usando esses procedimentos, essa gincana, né, de mandar para tal departamento, pedir parecer desse ou daquele órgão, para que nós levemos a desembargadora para que ela aplique as sanções econômicas, como a aplicação da multa diária, que já foi arbitrada, e as sanções penais. Ontem eu acabei de receber uma cópia de um processo de um colega que tem um parecer da Procuradoria dizendo que não é para fazer a contagem diferenciada, que não foi autorizada a contagem diferenciada. Quer dizer, o ilustre procurador não leu o mandado de injunção, não leu a sentença do juiz da segunda vara da Fazenda Pública, ou se leu, está usando as mesmas, vocês me desculpem a expressão, mas estão mantendo a mesma sacanagem de fazer com que esse processo não ande. Então nós precisamos de mais cópias desse processo, desses despachos, para que a nossa advogada vá despachar com a desembargadora e que seja aplicada aí as sanções que foi determinada na ação de execução. Isso é coisa de dias. O cerco fechou, não tem muito o que a administração, o que a Procuradoria, que o GDF fazer não, para não cumprir o mandado de injunção. Se conseguiu a concessão dos 200 dias, nós revertemos, e agora o prazo acabou, expirou, fazer com que a desembargadora nos receba o advogado, para que seja efetivamente aplicadas as sanções. E aí nós precisamos de ter elementos para mostrar que está havendo um descumprimento. Doutor Gutenberg, a Fernanda Botelho, ela enviou a seguinte pergunta: trabalho na Secretaria de Saúde e tive que acompanhar minha mãe em uma cirurgia, mas não aceitaram atestado médico de acompanhante. Isso é correto? Olha, essa situação, ela é, Fernanda, né? Isso. Essa situação, Fernanda, aconteceu até um ano atrás, porque no nosso regime jurídico, a Lei 840, quando foi promulgada, ela não contemplava a licença acompanhamento para os pais, pai e mãe, né? E isso foi um retrocesso à Lei 8.112, que é o nosso regime jurídico anterior, previa isso, e a 840 conseguiu piorar, né? Deixou de fora o acompanhamento para pai e mãe. Nós fizemos gestões junto ao governador, junto ao secretário de saúde,
e foi feita uma emenda, aprovada uma emenda na Câmara, restabelecendo os direitos previstos na 8.112, que é o acompanhamento de parentes até segundo grau, aqueles dependentes diretos que estão previstos declarados no imposto de renda, e o direito de acompanhar pai e mãe, que é nada mais justo. Então, esse retrocesso cometido pela 840, nós conseguimos reverter. Hoje o médico, o servidor público do Distrito Federal, voltou a ter direito à licença acompanhante, para acompanhar o pai ou mãe quando estiver doente. Por uma conquista nossa, uma vitória do Sindicato dos Médicos. E para você que tem uma dúvida e quer participar, quer que o doutor te responda aqui ao vivo, doutor Gutenberg Fialho, é só enviar um linha direta. Veja só como é fácil. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmedico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. Olha lá. A doutora Graça, doutor Gutenberg, já participou pelo Linha Direta. Ela também foge um pouquinho do tema, mas vale a pena responder. Ela pede informação sobre o pagamento descontado indevidamente sobre 2 vínculos. Graça, veja bem, foi colocado, inclusive no programa anterior, isso na reunião que nós tivemos no sindicato com a presença do atual secretário de Saúde, que a diferença no mês de abril seria pago agora no decorrer do mês de maio em folha suplementar ou junto com o salário de maio que nós vamos receber no início de junho. Portanto, essa questão está resolvida. Inclusive, já tem ofício da própria Secretaria de Administração e de Secretaria de Saúde para os hospitais, para os recursos humanos dos hospitais, informando que a partir do mês de abril, o teto salarial será pago por matrícula. Inclusive, eu tenho cópia desse ofício que foi encaminhado para o Departamento Pessoal dos hospitais. Então, a separação de teto por matrícula, por vínculo empregatício, está resolvido. A diferença, a aplicação do redutor de teto no mês de abril vai ser devolvido agora, ou no decorrer desse mês, ou agora no início de junho com o salário de maio. Folha suplementar, hoje já são 20, né? Provavelmente deve sair junto com o salário no início de junho. Em que pese nós termos lido uma postagem no Facebook do ex-secretário de Saúde, Rafael Barbosa, que estaria sendo pago em folha suplementar essa diferença, o que não correspondeu à verdade. Não sei se o ex-secretário foi mal informado. Isso não ocorreu, mas estamos aguardando que ocorra ou que se pague junto com o salário de maio no início de junho. Com relação à diferença que foi descontada também devidamente em fevereiro e março, nós estamos solicitando que seja também devolvido em folha suplementar e estamos encaminhando amanhã formalmente um documento ao secretário de Saúde fazendo essa cobrança. O doutor Marco Fonseca, obrigado pela sua participação. Marco enviou uma pergunta, ele quer saber, ele faz a seguinte pergunta: o servidor com mais de um emprego, afastado por problema de saúde provocado por excesso de serviço, pode se afastar de um emprego e, como a carga de trabalho diminui, permanecer no outro? Marcos, essa é uma discussão que tem na doutrina. A 8.000, o regime jurídico, ele veda ao servidor de atestado exercer outra atividade, que está incapaz para qualquer atividade. O que não é verdade. A incapacidade ela é específica. Eu posso estar de atestado médico para minha atividade no meu emprego, pelas condições insalubres e desfavoráveis que me levam à incapacidade, que agravam a minha situação de saúde, mas não posso estar em outro emprego ou no meu consultório que tenha condições salubres e satisfatórias e agradáveis de trabalhar, onde eu tenha qualidade de vida no trabalho. Uma coisa é você estar doente trabalhando no pronto-socorro do Gama, no pronto-socorro da Ceilândia, no pronto-socorro de Sobradinho, no pronto-socorro de Planaltina. Outra coisa é você trabalhar no seu consultório com todo o conforto, ou em outro hospital que não tenha o caos,
aquele clima de guerra, né? Onde você exerce um trabalho sobre-humano, insalubre. Você nessas condições, com seu estado de saúde, você está incapaz. Mas em outro local salubre, você não está. Então essa história de dizer que porque você está de atestado para um vínculo empregatício não pode exercer nenhuma outra atividade, não é verdade. A incapacidade ela é específica, é para determinada função, para determinada atividade. Isso é um equívoco cometido, isso é um equívoco que alguns médicos peritos cometem, isso é alguns equívocos que alguns médicos do trabalho cometem e que têm uma visão muito patrimonial. Eles não analisam à luz da incapacidade. Quando se avalia incapacidade para a atividade. Você só está incapaz total e permanente para o trabalho quando a doença lhe deixa inválido. Você pode estar doente e estar capaz. Pode estar doente e estar incapaz. E você pode estar doente, incapaz para uma atividade e não para todas as atividades. As perguntas estão chegando, mande a sua também pelo Linha Direta. Por enquanto a gente vai fazer um rápido intervalo e já já a gente volta com o Dr. Gutenberg Fialho respondendo as suas dúvidas. Até já! L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillée. O futuro dela depende de você.
Estamos de volta com o programa TV Sindmédico, agora 8 horas e 24 minutos. Aqui ao meu lado, Dr. Gutenberg Fialho, que está ao vivo para responder as suas perguntas. O Dr. Alexandre Grip mandou a sua participação. Ele agradece aqui pelo uso do canal e disse importante ressaltar que a avaliação da incapacidade e tempo de afastamento são prerrogativas da perícia médica, pois o tempo colocado no atestado médico é apenas sugestão. Ele agradece. Bem, cumprimentar o Alexandre. Alexandre é perito do INSS. E é isso aí, exatamente o que o Alexandre colocou. E existe uma certa discussão dos colegas, achando que ao colocar no atestado que o paciente está incapaz ou que precisa de um período de afastamento, aquilo ali é impositivo, tem que ser aceito pela perícia médica. Não é verdade. O médico assistente, ele apenas faz uma explanação do estado de saúde do paciente. Quem vai determinar o tempo de afastamento é o médico perito, que em tese, seja do INSS, seja perito da empresa, conhece o processo de trabalho do empregado, do servidor, do paciente. E tem condições de determinar o tempo que o servidor precisa ficar afastado. O atestado médico é apenas um elemento que subsidia o médico perito na sua conclusão médica pericial. Portanto, colocação de tempo de afastamento em atestado médico não é impositivo, é apenas uma sugestão, um elemento que vai ajudar o perito nas suas conclusões. O paciente ele tem que ser examinado pelo médico perito para constatar se o que está no relatório, no atestado, é compatível com o quadro clínico e aí associar o quadro clínico com a atividade que o servidor, que o trabalhador exerce, com o processo de trabalho daquele servidor, daquele paciente, daquele empregado. E aí conceder o afastamento que ele julga necessário. Ele pode, inclusive, conceder um período e pedir que o servidor, que o paciente, que o trabalhador retorne para ser reavaliado, para avaliar, né? Para checar se a incapacidade acabou ou persiste, e aí suspender, dar alta ou prorrogar o benefício ou a licença médica. A Jéssica Leal, ela pergunta, um atestado emitido na ocasião do afastamento do trabalhador pode ser contestado em perícia médica? Quais seriam as consequências para quem emitiu? É exatamente o que acabamos de discutir. O atestado médico, ele é apenas um elemento que vai concluir, vai ajudar, vai subsidiar o médico perito. Portanto, o médico perito, ele lê o atestado e examina o paciente. Se for compatível com as informações, ele será aceito. Se não, o médico perito vai tomar suas conclusões, vai concluir pelo afastamento ou não, independente do atestado médico. Agora, se aquele atestado médico for um atestado médico falso, e que atestado médico é crime, e aí o Serviço de Medicina do Trabalho, de perícia médica do órgão, pode encaminhá-lo para o CRM ou até mesmo para a delegacia. Aí é critério do Serviço de Perícia Médica da empresa. Se você está diante de um atestado médico falso, as condutas a serem tomadas é que se apoia a responsabilidade pela emissão daquele atestado. O doutor Jair Tenório, ele pergunta, as empresas aéreas têm pedido atestado para gestantes viajarem em seus aviões? Devo emitir esses atestados? Qual deve ser o teor deles? Jair, é também uma coisa frequente e recorrente nos pronto-socorros da ginecologia e obstetrícia e nos nossos consultórios. Algumas gestantes nos procuram pedindo um atestado para que ela leve para a empresa aérea para que possa viajar. É uma exigência da empresa. O médico ele não pode afirmar que aquela gestante não vai ter uma intercorrência naquele voo. O que ele tem que fazer é examinar a paciente se ela estiver assintomática. Se você tem uma gestante que está assintomática, não tem cólica, não tem sangramento, não tem qualquer outro sintoma que a impeça de viajar, você vai fazer o atestado, vai fazer a declaração, o atestado, onde você vai constar que a paciente naquele momento está apta para fazer a viagem, para fazer, né, aquele trajeto, naquele momento. Agora, você não pode assegurar que durante o trajeto ela não vai ter uma intercorrência, ela não vai ter um sangramento, ela não vai entrar em trabalho de abortamento, em trabalho de parto prematuro ou em trabalho de parto mesmo. Cabe às empresas aéreas dotarem a sua estrutura de condições para
assistir as pacientes se por acaso essas intercorrências ocorrerem. No seu trajeto tem que ter previsão de paradas para assistir essas intercorrências. O médico não pode garantir que aquele trajeto não vai ter intercorrência, porque essas questões ocorrem de um momento para outro. A paciente sai do meu consultório bem, 2 horas depois ela entra em franco trabalho de parto, ela aborta, ela tem a bolsa das águas, rompe a bolsa das águas, né? Começa a perder líquido amniótico. Portanto, você faz o atestado, se a paciente no momento do exame estiver assintomático, naquele momento ela está apta para fazer a viagem. Agora, posteriormente, as complicações que ocorrerem, a empresa tem que ser responsável, tem que estar preparada para assistir o seu passageiro, o seu cliente. O Dr. Carlos Alexandre, ele pergunta se a justiça pode determinar a emissão de atestado e se ele é obrigado a fazê-lo. Na realidade, a justiça pode solicitar que você dê um relatório médico, que você dê na realidade não é atestado, solicita um relatório a respeito de determinado atendimento que você efetuou. E aí você tem a obrigação de fornecer, até porque é a obrigação do paciente fornecer o relatório, o atestado, com relação ao estado de saúde do seu paciente. Não vejo problema nenhum e é bom que se faça, que não se crie resistência, porque se é um pedido da justiça, você vai ter que atender. E tem que atender com boa vontade, porque nós precisamos ajudar, fazer com que as demandas judiciais sejam resolvidas da melhor forma possível. A doutora Simone Arruda, ela pergunta, sou obrigada a assinar atestado de paciente que já chegou em óbito no hospital? Bem, essa é uma questão importante também. Quando o paciente entra em óbito no hospital e não há sinais de agressão de morte violenta, quando, nesse caso, se houver sinais de agressão de morte violenta, esse corpo deve ser encaminhado para o IML, para a realização do exame da necrópsia, do exame, fazer a necrópsia do paciente, exame de fazer a necrópsia. Quando o paciente chega em óbito e você constata que aquele óbito foi natural, você encaminha para o serviço de verificação de óbito. Você não dá o atestado, você encaminha para o hospital, para a Secretaria de Saúde, para o serviço de verificação de óbito. Portanto, atestado de óbito para paciente que foi a óbito no hospital é concedido, é emitido pelo médico assistente, pelo médico que presenciou o óbito ou pelo médico plantonista. Os óbitos que chegam ao hospital, que em princípio foi morte natural, devem ser encaminhados para os serviços de verificação de óbito do Estado. E aqueles pacientes que chegam em óbito e que você suspeita de agressão ou de morte violenta, de uma ação criminosa, se encaminha para o IML para fazer a necrópsia, fazer o exame cadavérico. Estamos quase chegando aí no final do programa TV Sindmédico de hoje, agora 8 horas e 32 minutos. Ainda dá tempo de você participar, mandar a sua pergunta, a sua dúvida para o Dr. Gutenberg Fialho responder aqui ao vivo. Quem pergunta agora é a doutora Carla Sueli. Ela pergunta se existe atestado com data retroativa. Carla, não existe atestado com data retroativa. Se você examinou o paciente hoje, você tem que colocar a data de hoje. Você não pode examinar um paciente hoje e colocar a data de ontem. O que existe aí é o momento da incapacidade. Isso também é outra polêmica e que alguns profissionais, até por desinformação, questionam e criam resistência em não aceitar. Se eu examinei um paciente hoje, dia 20, e o paciente tem uma patologia, que eu concluo que ele estava doente e incapaz desde ontem ou há 2 dias atrás, eu preencho o atestado com incapacidade a partir do dia 18, 19, dia 17 e assino o atestado com a data de hoje. O que retroage é a incapacidade, não é a data da emissão do atestado. Porque você não emitiu no início da incapacidade, você emitiu no momento do exame. Então você coloca a data do exame. Agora, a incapacidade pode retroagir. Se eu pego um cidadão que está com a fratura exposta, que o acidente ocorreu há uma semana atrás,
e eu examinei ele hoje, essa incapacidade começou quando? Começou uma semana atrás, no momento em que ela sofreu a fratura exposta. E o atestado eu vou assinar com que data? Eu vou assinar com a data de hoje. E colocando a incapacidade, tendo iniciado há uma semana atrás. Não vejo dificuldade nenhuma nisso. O Dr. Reinaldo Ramalho, ele tem a seguinte dúvida: o que eu devo fazer se meu carimbo for roubado e usarem para dar atestados fraudulentos? Essa é uma situação também comum, não só roubado, como também clonado. O cidadão pega seu CRM, infelizmente as gráficas fazem carimbos sem exigir nenhum documento, nenhuma certidão, né? Nenhuma declaração dos conselhos profissionais, o que é um equívoco. Eu acho que a Delegacia de Defraudações né, deveria normatizar isso. A emissão de carimbo deveria ser feita após uma ordem de serviço dos conselhos regionais, para evitar a falsificação de carimbos, que é equivalente ao roubo. Roubou o carimbo, falsificou o seu carimbo e você tomou conhecimento, você tem que ir à delegacia, registrar a queixa e tem que comunicar ao Conselho Regional de Medicina que seu carimbo foi roubado ou foi falsificado, para que você não venha posteriormente a responder por crimes, por falsificação de atestados, de receitas, fornecimento de receitas que não foi você que emitiu. A doutora Andréa Souza, ela não está enviando uma pergunta, nenhuma dúvida, mas ela disse aqui parabéns pelo programa, doutor Gutenberg. Obrigado, estamos aí à disposição. Agora vamos à pergunta da Natália Coutinho. Ela pergunta quais são as punições por emissão de atestado falso na Justiça, no Conselho e no âmbito administrativo. Bem, a emissão de atestado médico falso é crime, prevê detenção de 1 mês a 1 ano, né, de detenção. Isso na esfera penal. Na esfera administrativa, você vai responder um processo administrativo e vai sofrer uma sanção, advertência, suspensão. É um crime de pequeno poder ofensivo, mas que prevê punição. No âmbito do Conselho também. Não tem como você fornecer um atestado médico falso e você não sofrer uma punição, tanto administrativa como ética. Né? É uma infração ética. Podemos considerar, dependendo da situação, de pequeno poder ofensivo, mas dependendo da situação não é tão simples assim. Se você fornece um atestado médico falso, que ele é utilizado para se cometer um crime, dependendo do tipo de crime, o potencial ofensivo é enorme. Quando é um atestado médico para justificar uma falta ao trabalho, você pode até considerar de pequeno potencial ofensivo. Mesmo assim, ainda tem que se analisar direitinho, porque você levou uma perda financeira. Teve um cidadão que não foi trabalhar, um cidadão que recebeu por um dia que foi abonado por um atestado falso. Dependendo do número de dias, ele pode requerer junto ao INSS um benefício pecuniário, que é o auxílio-doença, que ele não tinha direito, então ele lesou os cofres públicos, ele lesou a Previdência Social, ele lesou a empresa. Então ele pode ser condenado a restituir financeiramente o prejuízo que causou, além da detenção de um mês a 1 ano de prisão. O programa TV Sindmédico está chegando ao fim. Dr. Gutenberg, as suas considerações finais, por favor. Nós queremos agradecer aos internautas as perguntas e o sindicato se encontra à disposição dos colegas que queiram tirar essas dúvidas. Nós fomos médicos do trabalho de diversas empresas aqui no Distrito Federal. Eu fui médico do trabalho da Telebrasília, fui médico do trabalho do Correio, fui médico do trabalho da Secretaria de Saúde, sou médico do trabalho da Secretaria de Educação, sou advogado, tenho pós-graduação em Direito Médico e nós temos experiência na área e gostaríamos de receber os colegas que tiverem dúvidas para a gente esclarecer. Dr. Gutenberg, mais uma edição do Cine Médico está chegando, né? Os ingressos parece que já acabaram, a procura foi grande aí. Lucas, os ingressos acabaram ontem. A surpresa nossa, a demanda pelas sessões de cinema que o sindicato tem realizado tem aumentado e nós esperamos que na próxima sessão consigamos uma sala maior
para que os colegas que queiram assistir o próximo filme, o próximo lançamento, consigam. Esse filme que vai ser projetado amanhã é sobre Getúlio Vargas e, felizmente ou infelizmente, os ingressos já estão esgotados. Mas nós vamos tentar providenciar dentro da estrutura do sindicato a próxima sessão, uma sala maior, para que consiga contemplar o maior número de colegas. Que bom, vai ser uma ótima sessão aí com os médicos curtindo o filme Getúlio nas telonas do cinema. O programa TV Sindmédico se encerra aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. E na próxima terça-feira, às 8 da noite, a gente tem um novo encontro no TV Sindmédico. Até lá!